Boa tarde, queridos e amados irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Seguimos então a nossa reflexão bíblica no livro de Gênesis, no capítulo 10. Queridos, para aqueles que não assistiram ainda os capítulos anteriores, estão todos ali no YouTube. Procurem iniciar, lá no capítulo 1, a nossa ideia é acompanhar com vocês e fazer com que a gente consiga entender um pouquinho mais da palavra do nosso Deus. Amém? Capítulo 10 de Gênesis. Eis a descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Esses foram os descendentes de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Esses foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Esses foram os filhos de Javã: Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Deles descendem os povos marítimos, os quais se dividiram em seu território conforme sua língua, cada um segundo os clãs das suas nações. Esses foram os Camitas, os descendentes de Cã: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Esses foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sebitá, Raamá, Sabtecá. Esses foram os filhos de Ramá, Sabá e Deda. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor, e por esse motivo há o ditado: valente como Nimrod. No início, seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade, Calné, nas terras da Babilônia. Dessa terra ele partiu para a Síria, aonde fundou Nínive, Rebote-ir e Cala. E Recém, que fica entre Nínive e Cala, a grande cidade. Misraim deu origem aos Luditas, aos Anamitas, aos Leabitas e às Naftuitas, os Patruzitas, os Casluitas, dos quais descenderam os filisteus e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, os Sidônios, os primeiros, e os Hititas. Também deu origem aos Jebuseus, aos Amorreus e aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus e aos Amateus, e mais tarde se espalharam as famílias dos cananeus. E os limites da terra de Canaã estendiam-se desde Sidom, indo até Gerá, e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma e Gomorra, Adimá e Zebuim até Laza. São esses os povos e culturas que descendem de Cã, conforme seus grupos familiares e línguas, em seus territórios e nações. E essa é a geração dos semitas. Uma descendência nasceu de semelhante modo a Sem, pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé. Esses foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lute e Arã. Esses foram os descendentes de Arã: Uz, Ul, Jéter e Meseque. Arfaxade gerou Cainã. Cainã gerou Salá, que gerou Éber. Éber deu origem a 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porquanto em sua época a terra foi dividida. Seu irmão recebeu o nome de Joctã. Joctã gerou a Almodá, Salef, Azarmafé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofira, Avilá e Jobabe. Todos esses descenderam de Joctã e habitavam uma região em que se estendia desde Messa até Sefar, as colinas ao leste. São esses os filhos de Sem, segundo os seus clãs e línguas e suas terras, culturas e nações. São esses os grupos familiares dos filhos de Noé,
de acordo com suas gerações, divididos em suas nações e culturas em conformidade com a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram por toda a terra depois do dilúvio. Queridos, então Noé desceu da arca, levantou um altar para Deus, Deus se agradou do cheiro da adoração, do perfume da adoração que subiu ao céu, fez um pacto com ele e logo em seguida ele se embebeda e amaldiçoa as próximas gerações. Aqui no capítulo 10, os 3 filhos de Noé deram origem a 3 principais raças depois do dilúvio. Infelizmente, o pecado não foi extinto, como os praticantes do pecado foram, né? A terrível catástrofe que houve, o dilúvio levou os praticantes do pecado, mas não levou a natureza do pecado. É triste ver que no mesmo capítulo em que Deus faz essa aliança com Noé, o mesmo herói que construiu a arca pela fé, que achou graça aos olhos de Deus, que recebeu o pacto do arco, ele foi encontrado bêbado e amaldiçoado, amaldiçoando seu filho que zombou dele quando estava bêbado. A situação é muito infeliz, mas está na Bíblia, para nos ensinar que mesmo as aparentes falhas, que mesmo os aparentes pequenos pecados trazem grandes consequências e que bebedice, zombaria, fofoca atraem maldições para nós e para as próximas gerações. Noé se embebedou e com isso atraiu desgraça para sua família. Como Cã deveria ter coberto a nudez do pai, mas ele preferiu fofocar e rir do erro do pai. Com isso, ele também atraiu maldição para sua posteridade. Noé não era um bêbado, como nós falamos antes, né? Mas a situação mostrou que um desequilíbrio na vida espiritual tem poder para envergonhar e desonrar e derrubar até o maior gigante na fé. A bebedice é um pecado que induz a vulgaridade, a lascívia, torna a pessoa obscena, leva a praticar crimes, mas desrespeitar quem peca, humilhar e banalizar a situação são pecados igualmente ruins, que também atraem maldições. E aí está a corrente que o pecado forma, a prova de que um abismo leva a outro abismo. Noé pratica o primeiro pecado, que foi a bebedice. Cã pratica o pecado da omissão, desrespeitando o pai, escolhendo não cobri-lo. Não contente, ainda pratica o pecado da fofoca, indo contar para os irmãos o acontecido. Espalhar o erro que alguém comete é pecado. Sim, é pecado. E pode ser ainda pior do que cometer o mesmo erro. Quando alguém critica ou acusa, ao invés de tentar ajudar, ele está fazendo o papel de Satanás, porque ele vai ser condenado pelo pecado da omissão, da fofoca, porque nisso Deus é profanado. A nossa função nessa terra, queridos, é exaltar Cristo através das nossas obras, através da nossa vida. E, portanto, nós devemos ter palavras de ânimo que ajudem a levantar os nossos irmãos e animá-lo a prosseguir. Se for possível, devemos ajudar o irmão a levantar sem que os outros saibam que ele caiu. A boa notícia é que, se de um lado pequenos erros atraem os grandes problemas para a nossa vida, e para a vida dos que nos rodeiam, e para a vida das próximas gerações, os pequenos acertos também têm um grande poder.
e eles acarretam em bênçãos maravilhosas para a nossa vida e para a vida da nossa posteridade. Ah, queridos, aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, mostra o ato da graça praticado por Sem e Jafé que cobriram a desgraça do pai. Esse episódio da história de Noé, ele deve nos ensinar que um pecado não justifica outro pecado, que nós devemos ser humildes, sempre nos identificando com o pecador, compreendendo, exortando com amor, buscando encontrar uma forma redentora para cobrir a nudez do pecador, do jeito que Cristo faz conosco, do jeito que Ele fez conosco naquela cruz. Depois de exposto o cenário todo de Gênesis 10, nós entramos no capítulo onde são apresentadas 70 nações. Nos versos 2 até o 5. Vamos voltar. Nos versos 2 até o verso 5, ele apresenta para nós as nações de Jafé. Dos versos 6 até o 20, apresenta as 30 nações de Cã. Dos versos 21 até o 32, apresentam as 26 nações de Sem. É a origem de uma nação que explica a sua moralidade. Os cananitas que foram amaldiçoados se tornaram adoradores pagãos. Cultuaram deuses estranhos através da perversão sexual. Daí surgiram os egípcios, os babilônicos, os assírios, os cananeus, que foram uma desgraça para Israel. Mas Jesus Cristo foi descendente de Sem, e ele veio para abençoar todos os que pelo pecado foram amaldiçoados. Ele veio para abençoar sem distinção de raça, de nacionalidade. Seu amor e graça alcançam a todas as nações, sejam quem for, esteja onde estiver, para ficar livre de toda maldição e ser abençoado eternamente. Nós só precisamos entregar as nossas vidas a Ele e escolher segui-lo. Amém? Deus nos abençoe, nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.